AgroResenha Podcast apresenta Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Um oferecimento de SCAD Agro, o software de gestão feito para o produtor rural. E aí, pessoa! Estamos começando mais um episódio da nossa querida série da gestão rural, que é esse tema tão importante aí para o avanço sustentável do nosso agronegócio, nosso querido agronegócio, sempre com os meus parceiros aqui da SCAD Agro. Aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais. Então se prepare que a partir de agora o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E ó, já meio que virou de praxe aqui a gente trazer gente que sabe 500 vezes mais do que nós, né? Então, dessa vez tá aqui a Gláucia Heilmann. Falei certo, Gláucia? Não. Heilmann. Tá certo. Sei. Ó, a Gláucia é advogada formada pela UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, e especialista em planejamento tributário e societário pela Faculdade Brasileira de Tributação, além de coordenadora regional e sócia nas Safras e Cifras. Vocês já sabem que já passou muita gente aqui das Safras e Cifras, né? Gláucia, seja muito bem-vinda aqui ao podcast Gestão Rural. Muito obrigada, Paulo. Então, vou me apresentar rapidamente. Eu sou gaúcha, natural de Porto Alegre, e hoje moro em Cuiabá já há 2 anos. Fui convidada para vir para cá, para abrir uma filial aqui da Safras e Cifras. E com muito prazer assumi esse desafio junto com outro sócio também que atende o Nortão do estado. Legal. Hoje, então, tocamos aqui a filial de Mato Grosso com muito amor e atendemos os clientes daqui desse estado. Legal, Cuiabrasa! Pelo menos aí, ó, mais uma gente boa que subiu. Eu brinco aqui, viu, Glaucia, que no passado teve uma primeira migração, né, do pessoal do sul pra cá, que veio pra abrir picada, né, abrir área e plantar e danado. E agora tem uma segunda leva que vem pra cá pra trazer conhecimento. Tem muita gente aqui do Rio Grande do Sul que trouxe muita coisa boa pra cá, né? E estamos aqui também com Gabriel e Jonas Gibon Costa. Como que vocês estão aí, Gabriel? Tá frio aí, não? Agora eu coloquei a bermuda um pouco mais longa, porque tá 15 graus agora. Tá aí certo, Aí a gente tira aquela camiseta regata e coloca uma camiseta com uma manguinha já e tal. Tá certo. Seja bem-vindo, cara. Obrigado. De nada. Ai, meu Deus, não, vou até me atravessar aqui já pra vocês parar com isso aí. Tá? Que coisa chata isso. E que parece aí, isso. Tá tudo certo tranquilo, aí? Pessoal. Tudo calmo. Não, aqui mais embaixo um pouquinho já esfriou um pouquinho mais. Não tem nada a ver com a meia idade, né? Mas já esfriou mais. Eu achei que tu não ia falar. Se vocês por acaso escutarem vaca berrando aí, vocês não se assustem, que eu tô aqui, tô no campo e teve uma parte de gado aqui hoje, então as vacas estão lá querendo saber onde é que estão os filhos delas. Fico tudo tranquilo, tá? Tranquilo. Bom demais. Gente, muito bom estar aqui com vocês de novo. E nós trouxemos aqui, viu, Glácia, um dos motivos, né, de você estar aqui com a gente é que tem muita gente que vem falar comigo no AgroResenha, que escuta os podcasts da gestão rural e assim fala assim, eu falei isso com meu pai, sabe? E aí o pessoal começa a buscar o conhecimento em torno dessa questão da sucessão familiar, né? Mas, então, todo mundo já sabe, nós vamos falar sobre isso hoje, mas, Gláucia, você já contou um pouquinho aí do seu background, né? Da sua história, mas acho que seria legal se você pudesse contar um pouquinho mais aí, como você trabalha, né? O seu background profissional aí também. Eu trabalho há 6 anos já com produtores rurais, desde que entrei na Safras e Cifras, atendendo aqui a região do sul de Cuiabá, né, que a gente chama Campo Verde, Primavera, Rondonópolis. E tem alguns clientes que eu coordeno lá do Rio Grande do Sul também, mas hoje, morando aqui em Cuiabá, o foco maior acaba sendo aqui. Mas a gente trabalha com isso mesmo, com sucessão familiar, é nosso carro-chefe. E a grande questão, a grande dúvida de todo mundo, né, o que é sucessão? Muitas pessoas acham que a sucessão é só se preocupar em passar patrimônio, economizar ITCD, que é o imposto de transmissão, né, dos bens. E sucessão é isso aí, vou transferir meu patrimônio para os filhos.
mas na realidade a sucessão é muito mais que isso, né? A gente sabe quão importante é a escala para o negócio, então a ideia para não partilhar uma fazenda é constituir uma sociedade, e a sucessão envolve em preparar essa sociedade para o futuro, né, para a continuidade. Legal. E, viu, Glaucia, eu abri recentemente uma caixinha de pergunta ali no Instagram, né, pedindo para quem é produtor, que segue ali o Agro Resenha, né, quais são as principais dificuldades que eles enxergam de trabalhar em família, né? E uma coisa que eu percebi ali que foi bastante unânime entre as respostas foi lidar com diferentes visões entre os familiares, né? E não só entre as gerações, as diferentes gerações. Tem até uma pessoa que respondeu assim que um problema dele muito grande era trabalhar a mesma geração, né? Irmão e tudo mais, né? Nesse ponto aí, eu acho que surge uma necessidade que é colocar todo mundo na mesma página. Nesse sentido, eu queria ver com você, assim, como que funciona todo esse processo, né? De prestação de contas, como que vocês organizam isso aí? É bem interessante essa tua pergunta, Paulo, porque enquanto são só os fundadores ali, os filhos ainda pequenos, a decisão é tomada pelos patriarcas, como a gente chama, né? Então não existe um compartilhamento de decisão. Eles tomam a decisão, tocam um negócio, tá tudo nas mãos deles. Mas conforme os filhos vão crescendo, vão também ingressando no negócio e vai havendo uma necessidade de compartilhamento, né? Que é isso que tu falou, de deixar todos na mesma página. E mais ainda, quando a gente está falando em irmãos, muitas vezes uma sociedade já de irmãos, onde tem irmãos que trabalham no negócio, outros irmãos que têm suas profissões, né? Médico, dentista, advogado, que estão totalmente alheios ao negócio, mas de certa forma tem um capital empregado ali e querem saber como anda, como é que tá. Então, isso é importante, né? Esse compartilhamento de informação, né? Esse alinhamento, deixar todo mundo na mesma página, isso é super importante. E a gente acaba organizando, muitas vezes, formatos de reuniões periódicas para participar essas pessoas dessas informações, desses números, desses resultados, que nem sempre estão claros para todo mundo, né? Que está de fora desse negócio. Quais são essas informações, assim, que são compartilhadas nessas reuniões, geralmente, Glaucia? Essas informações, em geral, são informações, por exemplo, de produtividade, o custo da produção, como é que foi, porque também não adianta produzir 80 sacas por hectare de soja, é bom? É ótimo, mas será? Quanto custou essa produção? A gente fala bastante isso. Né? Então é isso, saber o custo é muito importante também. O faturamento, que é outra questão bem importante, colhi tantas sacas, colhi as 80 sacas por hectare, felizmente, produção excelente, mas eu já tinha 50%, 70% da minha produção fixada, e aí quem está de fora do negócio vê lá os valores, a soja batendo 170, e não sabe que já tinha metade ou mais da metade da produção fixada a 90, 95 reais. Então isso é importante compartilhar também o faturamento, né? Porque quem está de fora não tem às vezes esse conhecimento. Questão de endividamento, como é que está o endividamento do grupo? São algumas informações que são indispensáveis nesse compartilhamento, nessas reuniões que a gente orienta que sejam feitas. Sim, até porque tu falou aí que daqui a pouco tem um cara que é médico lá e ele já nem se criou nesse mundo, ele tá lá, vivendo lá. O cara do Mato Grosso aí, por exemplo, está vivendo lá em Cuiabá, sabe que o agronegócio existe, enfim, mas ele não vive nesse mundo assim, né? Mas ele entende um DRE lá, ele entende um relatório financeiro porque ele tem o negócio dele também, né? Aí entra nessa questão que tu falou, né? Daqui a pouco Exatamente. Mostrar essas informações é o que faz ele entender como é que o negócio está funcionando. A questão, acho que esse ano, pro final do ano passado, esse ano também, os preços de soja e do milho também tem chamado muita atenção, né? Agora o algodão também batendo preços altíssimos. Então, mas quem está de fora do agronegócio às vezes não tem noção de que é muito comum, é uma prática comum tu fixar previamente. E isso pode trazer um impacto no faturamento muito grande, tanto positivo quanto negativo, no sentido não perdeu dinheiro, mas deixou de ganhar dinheiro, né? A gente sempre fala. Então é muito importante compartilhar essas informações, sim. Nessa época que surge os cunhados, né, Glaucia?
Isso que a Glaucia está falando, eu acho que é bem relevante nesse momento, como ela falou, porque a falta de experiência, né, no assunto e a falta de compartilhar essas informações pega numa hora dessas quem tem muito olho só na comercialização, né? Quem fica só olhando cotação, quem fica só olhando o mercado e que não está muito envolvido com plantar, com colher, com comprar insumos, pode ter uma ideia errada, né, de que é tudo uma maravilha. Claro, sim, pode ser uma maravilha. Tá um momento bom, pode ser uma maravilha, mas podem ter motivos anteriores aí que levaram a situação a não ser essa tão ótima, assim como a pessoa pensou. Se ela não vem participando, se ela não tem sistematicamente recebido informação, se ela não entende qual é o fluxo financeiro do negócio dela, né, ela realmente vai chegar nessa hora e vai fazer uma confusão, aquela famosa reunião de família, né, para brigar só para reclamar que tu vendeu errado, ou que como é que a gente não tem dinheiro, se não sei o quê, e vai esquecer tudo que aconteceu antes, né, que ele participou e que chegou nesse ponto. Então, essa questão aí de prestar informações e de dar clareza e de ter segurança nelas chama atenção por ser um ponto de acalmar, né, essa confusão toda que sempre está envolvida em negócio de família, né, em negócios familiares, né. Não sei, Glaucia, se tu tem muita coisa a respeito disso, assim, se tu passou por muita experiência desse tipo, se tu te sentiu, se te ajudou, assim, se tu conseguiu te firmar nessas reuniões em algum momento para acalmar essas confusões, assim, que acontecem, que é muito comum, né? É comum mesmo. E, em especial, quem tá de fora, às vezes não tem noção dessas questões de dia a dia de negócio, de gestão. A própria questão da comercialização mesmo, né? Mas tu errou, vendeu lá atrás. Mas, às vezes, quem tá de fora não tem noção que fazia parte pro fluxo de caixa, era necessário. Claro. Então, tem vários motivos para que quem esteja de fora não saiba do melhor momento, ou, né, da necessidade de fazer alguma venda, enfim. Mas a gente sempre comenta, a gente faz uma separação, né, de quem é sócio e quem está dentro do negócio. Existem também reuniões necessárias para gestão, e quem está trabalhando no negócio vai ter reuniões mais frequentes também, né, para decisões mais do cotidiano, que pessoas de fora não vão participar, não vão interferir. Quem é sócio só no patrimônio, em alguns aspectos de dia a dia do negócio, não vai interferir em algumas decisões, porque não cabe, né? Então, é importante também delimitar isso, em qual decisão entram todos, é uma decisão de sócio, de sociedade, e qual decisão é uma decisão de gestão, de negócio mesmo, e aí não se participa, não precisa se participar os demais. E existe uma frequência que funciona melhor para cada tipo de reunião dessas daí, ou Glaucia? Em geral, reuniões de quem está no dia a dia trabalhando, reuniões de gestão são mais frequentes, né? Pela necessidade de troca do dia a dia. A gente chama de comitê gestor, né? Um órgão de quem está trabalhando no negócio. Mas reuniões entre os sócios, cada família é uma, então isso é fato, né? Tem algumas coisas funcionam para uma família, não funcionam para outras, mas reuniões semestrais já são bem interessantes, né? Para participar esses sócios dos resultados, dos números, das informações. Eu sempre falo que não adianta querer fazer uma reunião por semana e aí vai muito bem no primeiro mês e no segundo mês já não faz uma semana e não faz, né, na outra, e aí assim vai enfraquecendo. É muito melhor ter uma habitualidade, uma regularidade, mesmo que mais esparsa, do que não fazer isso com aquela habitualidade, tu entende? Então, se conseguir organizar semestralmente, fazer 2 reuniões por ano já é ótimo. Já é ótimo mesmo. E eu gosto de usar uma analogia que é que nem academia, né? Exercício físico. Então, academia, não adianta tu ir todos os dias, mas só durante um mês. É melhor tu ir 3 vezes na semana a vida toda. Então, a ideia das reuniões é isso. É muito melhor tu fazer 2 reuniões por ano, consistentes e sólidas, mas que dure para sempre, que todo ano se faça, né? Essa habitualidade é muito importante. E nesse caso, vocês meio que intermediam essa reunião ou ele fica a cargo da família mesmo? A gente ajuda, em geral, Paulo, a preparar a primeira reunião para que a família entenda como é uma reunião, porque muitas famílias nunca fizeram uma reunião formal, né? Então não sabem exatamente o que compartilhar, como compartilhar, qual informação. Então a gente ajuda a montar nos projetos de governança essa primeira reunião de fórum familiar, e aí a partir dali a gente procura ensinar, digamos assim, ou passar para a família o conhecimento para que ela possa fazer por conta, né? Claro que algumas famílias acabam nos contratando para que a gente participe de todas as reuniões anuais, então temos sim clientes que preferem a nossa participação, mas a gente consegue também
passar para eles para que eles tenham autonomia de fazer por conta. Legal. Esse trabalho é também nessa visão, né, Glaucia, de criar essa periodicidade, né? Que é difícil mesmo, né, para quem tem uma relação que no início não é profissional, né? Ela é de que eu todo dia tô conversando, né? Mas eu tô todo dia conversando com quem tá trabalhando junto comigo, mas do jeito que eu tô conversando não é o jeito de conversar sobre o negócio, né? É o jeito de conversar sobre questões do dia a dia ali, decisões rápidas às vezes, mas não sobre como vai ser daqui para frente, o que aconteceu de verdade, não do sentimento só, né? Acho que é muito importante esse trabalho de começar, né? Assim, de fazer isso virar uma rotina, né? Até porque quando começa a dar certo, também tem uma tendência as pessoas a abandonarem, né? Assim, quando dá errado, fecha a confusão e tal. E quando dá certo, as pessoas também podem tender a abandonar essa rotina que é, assim, é a base da sustentação desse negócio, né? Desse negócio familiar, né? Exatamente, é muito importante. Essa habitualidade, para mim, é o que vai fazer a diferença, né? Às vezes até a gente orienta a marcar, por exemplo, um dia fixo. Então, a primeira sexta-feira do mês de julho. Sabe? Porque todo ano vai ter a primeira sexta-feira do mês de julho. Então, não é... Porque se marca dia 31 de julho, aí às vezes cai numa sexta, às vezes numa segunda, às vezes num domingo, e aí fica ruim para um, para outro. Então, marca um dia da semana fixo para facilitar. Todo mundo já sabe que naquele dia, naquele semestre vai ter aquela reunião. Importante também delimitar a pauta, né? Vai ser a apresentação de resultados da soja, vai ser a apresentação de resultados do algodão e do milho, né? Da pecuária, enfim. Já fala ali qual vai ser a pauta, né, para organizar, mas essa habitualidade é importantíssima. Você falou que essas reuniões, elas acontecem periodicamente, né? Você até deu uma pitada aí de quais são as informações que são importantes, né, para ter numa reunião dessa. E agora você falou uma coisa que me chamou a atenção, né? As pautas já são estruturadas e não necessariamente cada reunião semestral vão ter as mesmas pautas, né? Pensando nesse ciclo, né, produtivo que a fazenda vai estar e tudo mais, quais são de fato aquelas informações assim, que, essa informação não tem como não estar numa prestação de contas, sabe? Eu queria entender um pouquinho mais nesse sentido. Eu vejo, como eu falei ali, a questão de como foi a produção, né, os dados de custo, eu citei aqui, claro, 3 exemplos, né, de soja, milho, algodão, mas enfim, tem outras culturas, a gente tá, né, também o pessoal do sul ali, trigo, tem também feijão, enfim, cada um com a sua cultura, mas é importante apresentar essas informações de produtividade e custo para produzir essas lavouras. Para mim, são informações indispensáveis. A questão do grau de endividamento, a gente sabe que o produtor rural ele usa os imóveis para dar garantia, então, quanto desses imóveis eles estão em garantia, né, hipotecados, uma previsão, por exemplo, de quitação dos financiamentos em andamento, né? Qual a proporção do patrimônio que estaria, digamos assim, comprometida, né, com essas hipotecas. Isso, para mim, são informações bem importantes e, claro, o DRE, né, que a gente fala que é super importante, ele vai trazer essas informações, né? E um balanço gerencial também pode trazer essas informações aos sócios. A gente sempre fala apenas que é importante trazer na linguagem que a família vá se entender. Então, cada família tem a sua forma de comunicação, a sua forma de linguagem, e a ideia é que essa reunião seja acessível a todos, né? Que todos que estejam participando estejam compreendendo ali do que está sendo tratado. Então, isso é muito importante também. Acho que você tocou num ponto aí que, para mim, é fenomenal, né? Porque, assim, não é todo mundo que entende a linguagem do custo, da produtividade, do negócio, né, cara? Eu acho que a comunicação, como sempre, ela é a chave para qualquer dúvida, assim, que tenha, né, cara? A comunicação é muito importante, né? É a base. Eu concordo, só que, assim, lá no início, quando a Glaucia falou que o cara tá lá, porque a soja tá 190 e tal, não sei o quê, tem o fator de que, assim, a soja tá 190 por demanda também, porém ela tá 190 por uma questão cambial também. E aí a questão cambial afeta também o custo. Então, assim, ela tá 190, mas o custo quase que subiu junto com ela. Então, assim, no primeiro ano, a safra passada, o cara
pagou lá em abril os custos, geralmente o contrato faz os contratos de compra para cobrir na safra, só que a safra seguinte já está dolarizada também, né? Principalmente no Centro-Oeste, que a gente trabalha bastante também, e a gente vê isso aí acontecer. O cara já meio que trava o custo, tenta, né? A ideia é, quando está num nível de gestão já um pouco melhor, tentar travar dólar, né? Dólar por dólar, né? Faz o hedge, né? Começa a entender hedge melhor. Natural. Aí é nisso que eu queria entrar contigo, assim. Nessa questão que a gente está falando, de prestação de contas e tal, o objetivo de vocês, pelo que eu conheço e pelo que eu entendo, é que vocês vão profissionalizando, né? Vão ajudando o produtor a se profissionalizar. E aí, eu posso falar na linguagem que a família vai entender e devo falar na linguagem que a família vai entender. Mas assim, por exemplo, quando eu quero me comparar com um grande, né? Que eu pego os meus números lá e eu vou me comparar com um grande, eu não vou talvez... Porque assim, eu comparar custo operacional, por exemplo, eu posso pegar um benchmarking lá do mercado, que abre números para o mercado e tal, né? Para eu me comparar. Ao invés de eu me comparar com a aldeia, né? Ao invés de eu me comparar só com os que estão perto de mim. Aí eu quero crescer e tal, quero me comparar com um cara que publica números, por exemplo. Pega uns números que são públicos aí, SLC, né? Que publica lá e tal. Vocês também, num determinado momento, Gláucia, vocês introduzem esse tipo de, assim, ó, essas terminologias, o que é um EBITDA e tal, essas coisas, vocês tentam fazer a família entender o que é isso aí para num futuro eles conseguirem se familiarizar com isso e tentar chegar nesse nível de maturidade, assim? É possível, primeiro, é possível no nosso mercado, assim, que a gente trabalha com produtor, vocês e tal, é possível isso? É possível sim, sem dúvida, Gabriel, e tem produtores que requerem isso, esse tipo de informação, porque o nosso país é muito grande, né? Então, um país de extensão continental. Então, tem famílias em um nível de profissionalização, às vezes, maior, ou um nível mais contato com esse meio empresarial, que querem saber essas informações. Mas tem famílias que estão ainda em outro degrau para começar, de repente, uma escalada até chegar nesse nível. Mas sim, a gente traz essas informações quando a família requer, né? A gente tem também a parte de gestão econômica e financeira. Dá um sentido para números, né? Porque às vezes relatório não quer dizer nada se eu não souber identificar, ler, fazer uma compreensão deles. Então, a gente faz também esse trabalho para quem tem interesse nesse nível também. Daqui a pouco, como tu falou, né? Tem um cara que está lá na cidade. Se esse cara que está na cidade começa a vir com essas que parece uma loucura, o cara vem, mas você tem que ver tal coisa. Aí já começa se não está todo mundo na mesma página, como o Japa falou ali no início, já começa a dar uma zica, né? Então, eu vejo assim que cada vez mais os produtores, eu tenho visto bastante isso, eles têm prestado atenção nisso, que assim, não adianta, como tu falou, não adianta ele só saber o custo dele, ele tem que saber interpretar aquilo ali e como ele vai aplicar, né? E o trabalho de vocês nessa questão de sucessão, eu estou tentando puxar essa parte aí para o pessoal que está nos escutando, conseguir ligar justamente a questão da sucessão a isso também, né, Gláucia? Sem dúvida. A isso também, né? Porque é como tu falou, o cara pensa em sucessão, morreu, tem que passar os bens, não sei o quê. Não, a sucessão é justamente... um sucesso grande, talvez, né? Uma sucessão que o negócio vai ter. E para ter esse sucesso... Eu tava esperando para fazer essa. Azar o teu. Que adianta. Mas assim, a sucessão, ela parte do princípio que tem que preparar o negócio para ter sucesso, né? Para várias gerações passar por ele de forma serena, né? E entender essas informações, ter as informações primeiro e entender elas depois. Isso que tu trouxe aí, isso aí é bem isso mesmo, porque é o que eu estava falando no início, né? O negócio começa com os fundadores e eles tomam decisão, é centralizado neles, eles não precisam compartilhar nada, não. E as informações às vezes estão só na cabeça, né? Lá ou no caderninho embaixo do braço. E é fato, tem muitos que tem só assim e funciona, mas funciona para esse momento. A questão que a gente fala em sucessão é futuro.
é olhar para frente, né? Não é olhar só para o agora. Claro que funciona, dá certo, produz muito bem, ok, mas e a gestão da continuidade dessa sociedade, né? Para conseguir que dê certo daqui a 20 anos, algumas coisas têm que mudar. Não quer dizer que foram feitas de forma errada, não. Foram certas para aquele momento, para futuro tem que fazer um pouco diferente, né? É um momento, então, assim, além da herança, né? Assim, eu acho que esse que é o que tu tentou, assim, que tu tá tentando expor, né? Que não é só uma questão de divisão de bens, divisão de coisas, é uma questão de evolução do negócio, né? Olha, o negócio funcionou bem até aqui dessa maneira porque naquele ambiente era assim que tinha que funcionar. E agora a gente está num novo momento e é uma baita ideia aproveitar essa sucessão para evoluir o negócio também, né? Eu acho que é bem, assim, é um trabalho que resolve um monte de coisa de uma vez só, né? Assim, a gente coloca a família numa nova situação, né? De gestão, de governança, né? E garante essa evolução e essa manutenção do negócio, né? Que é uma coisa que a gente também discute muito aqui, que a gente tem muita preocupação sempre, é essa evasão que vai acontecendo, né? Assim, as famílias vão se desfazendo, né? Vão se dividindo, vão diminuindo as áreas, vão se tornando menos competitivas, os grupos maiores vão tomando conta dessas áreas, vão juntando e vão se tornando, né, assim, superiores, né, em capacidade de negociação e tal, e esse agricultor médio e até grande do ponto de vista de alguns, né, acaba se perdendo, e a gente vai perdendo sim, um contingente enorme de famílias aí, de produtores que poderiam estar na atividade dividindo esse resultado, né? Então assim, eu acho que ponto importante aí, que é o conceito gestão aí, é lembrar que o momento da sucessão é um momento também de transformar a gestão da propriedade, né? O momento de passar a cuidar dela como um negócio moderno e que tem chance de se solidificar e de continuar. Não se perder e perder o que tem, né? Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Ô Glaucia, você comentou no início ali, eu te perguntei, né? Você comentou que vocês estruturam ali a primeira reunião, né? Para as famílias poderem entender como é a dinâmica, né? O que colocar nessas reuniões, o que trazer, né? De importante. A gente comentou sobre isso aí também, né? Quais são as coisas mais importantes para ter numa reunião como essa. Só que depois, pelo que eu pude perceber, fica um pouco mais para os decisores mesmo da fazenda ali, para a família fazer isso, né? E existe alguma formalização desses encontros? Quer dizer, existe alguma metodologia que você recomenda e aplica junto com a turma? Como que funciona essa parte? Como eu falei, algumas famílias optam pela nossa participação nessa continuidade, mas a gente faz alguns regramentos dessas reuniões para que eles tenham ali a organização de se basear para as próximas, né, para seguir aquilo ali. Então, tem um regimento ali para o fórum, né, para os comitês, para que eles possam voltar quando der dúvida, vamos lá, olhar como é que era para ser feito, como é que seria, né, como é que, e detalhe, esses regimentos, esses documentos são feitos em conjunto com a própria família. Então, é sempre personalizado para aquela família, para desenvolver as reuniões deles. Mas uma coisa importante que tu trouxe, né, a formalização da reunião. Em geral, como é que a gente, né, e cada um aqui acho que sabe, quando a gente tem uma reunião no trabalho, a gente costuma fazer, sim, uma ata, né, para se teve alguma decisão importante. Sim. Então, a gente orienta, sim, que seja feita ata. Mas por que ata? Tem, às vezes, não, mas é só uma burocracia desnecessária, né, dá trabalho. Na prática, a ata, ela serve para a gente não depender só da nossa memória, que é falha, a gente sabe. Então, a ata é para deixar registrado algumas decisões, se foi uma reunião de caráter, né, decisório, e também se foi uma reunião mais de cunho informativo, para deixar informado quem participou, o que foi informado ali, para que lá na frente, né, com esse registro, caso tenha algum problema, algum questionamento, possa voltar nessa ata, estava aqui, lembra, a gente conversou nessa data e tal, para refrescar a memória mesmo. Então, a ideia da ata não é burocratizar, não é ser uma coisa chata para a família, até a gente fornece modelos, mas se a família quiser fazer um e-mail com o que aconteceu, tranquilo. Então, tem várias formas de fazer uma ata,
mas a gente orienta que faça, porque confiar na memória não é um bom caminho, não. A memória da gente é seletiva, né? A gente vai lembrar do que a gente, do que a gente quer lembrar, né, cara? Interessante. Olhando as respostas lá que o Paulo recebeu na caixinha dele lá sobre sucessão, né? Teve uma pessoa que perguntou se dá para demitir o cunhado, né? E assim, voltamos naquele negócio, né, que a gente falou lá do início, né, de quanto difícil é essa adequação da família, né? E então, assim, Glaucia, dá para demitir o cunhado? Eu vou dar o meu palpite, já vou largar. Eu acho que dá para demitir o cunhado, mas vamos ver o que tu vai me dizer agora. Então, uma coisa que eu vou trazer só é que é interessante porque essa visão de também chamados cunhados, os agregados, né? Cunhado, cunhada, enfim, em algumas famílias, os cunhados são super importantes, os agregados, eles desempenham um papel, às vezes, no negócio muito importante, às vezes até fundamental, às vezes parte do processo produtivo, que não dá para ficar sem. Então, às vezes, os cunhados apresentam papéis fundamentais em várias famílias. A gente conhece realmente vários clientes que os cunhados são super importantes. Mas o que é indispensável? Para eu poder contratar um cunhado ou ter um cunhado participando do negócio, é importante ter as regras claras, né? Coisas claras. Então, qual a função que ele vai exercer, né? Porque a gente só pode cobrar aquilo que está bem claro, né? Que é a função daquela pessoa. E na prática, isso até vai para muito além de cunhado. Para todos do negócio tem que estar claro qual é o meu papel. O que eu faço, o que eu desempenho, o que é minha responsabilidade. Então, sim, dá para demitir o cunhado desde que ele, né, tenha consciência e todos tenham consciência do que era o papel dele no negócio, né? O que ele tinha que entregar. Questão de remuneração definida também é extremamente importante, né? O quanto eu recebo, qual é o meu salário, qual a minha obrigação, tem remuneração variável, né? Separar a questão de negócio e patrimônio, né? Então, o patrimônio imóvel é uma coisa, mas o negócio é outra questão. Então, por isso ele vai ser remunerado ali dentro, né? Por isso eu digo assim, os cunhados, às vezes, e as cunhadas são super importantes no negócio, desde que tenham um bom regramento aí, eles são muito importantes. O coitado do cunhado foi só o Judas, né? Mas, assim, o assunto é esse mesmo, assim, é como que a gente organiza, né, esse início, né, e essa distinção bem objetiva, assim, sobre a tua remuneração do trabalho, a tua remuneração do negócio, né, quais as tuas obrigações na tua função, tudo é muito, assim, no momento que começa isso, né, se já não existe uma estrutura, realmente dá um impacto importante, assim, na família, né, a gente está falando de família, não está falando só de negócio, né? Então, acho que é um assunto que está sempre gerando dúvidas e sempre gerando perguntas, porque as pessoas têm essa preocupação também de não acabar com a família tentando criar um novo negócio, né? Então, é muito delicado e é um trabalho, assim, um trabalho de mexer com cristal aí, assim, eu acho muito, assim, muito legal, assim, muito importante esse trabalho de vocês, assim, tenho essa clareza, assim, do quanto ele tem essa mistura do financeiro e do emocional, assim, o quanto é difícil relacionar essas duas coisas, né? Mas, assim, tentando fazer um review, assim, do que eu entendi até agora, né? Me parece, então, que para conseguir essa harmonia aí, a gente precisa, antes de mais nada, saber do que está falando, né? Assim, ó, que negócio é esse, né? Que propriedade é essa? O que ela produz? Quanto ela produz? Quanto custa produzir nela? Quanto que ela precisa de dinheiro para rodar durante o ano? Que patrimônio que a gente tem, né? Assim, parece que sem essa base, sem essa informação inicial aí, todo o resto fica baseado só no emocional, né? Fica assim, se perde. Então, não sei se eu estou exagerando, mas parece que para começar isso, a primeira coisa é implantar essa governança e implantar uma coleta de informação de verdade. Assim, a gente tem que ter informação, porque sem ter, a gente não consegue descobrir se o cunhado é importante, se ele tem função, se ele não tem função. É isso aí, é assim que a coisa funciona normalmente. Tu tem qual é o roteiro, assim, de começo desse trabalho? Checklist. Assim? Checklist que não pode faltar. Tu sabe, tu me falou, eu já vou responder teu questionamento, mas tu falou um negócio que eu acho muito interessante, a questão de profissionalização, né? Antigamente se falava em profissionalizar, tinha que tirar todo mundo que é parente do negócio, né? Isso que era profissionalizar. E hoje em dia se sabe que não é assim, né? Não é tirar parente que é profissionalizar, pelo contrário, é fazer essas regras, essas combinações que são tão importantes para o negócio. Então isso sim é profissionalizar, deixar as coisas bem claras, bem combinadas. Mas o teu questionamento, né, da ordem de fazer algumas coisas,
cada família, às vezes, a gente acaba tendo que começar por uma ponta. Em algumas famílias, sim, a gente precisa começar por governança, estruturar bem algumas regras para depois conseguir evoluir para uma estruturação, por exemplo, tributária, uma estruturação de negócio. E algumas famílias a gente inverte e acaba começando por outra ponta. Já pela uma estruturação patrimonial, primeiro porque é mais urgente, existe uma necessidade ali eminente, para depois vir em cascata organizando outras questões de negócio e aí de família. Mas essas 3 esferas, patrimônio, negócio e família, elas se ligam, né, se conectam. E tu falou também, tu usaste uma palavra, harmonia. Aí que está o ponto-chave, né? A gente quer gerar uma simbiose, uma harmonia nesses 3 sistemas aí, para que a família continue almoçando ali o almoço de domingo tranquilos, em harmonia mesmo, e o negócio também continue dando certo, né? Porque, sem dúvida, é importantíssimo. É o primordial, né? Inclusive, estão todos ali por causa disso, né? Exatamente. Eu tenho uma pergunta dentro do que o Jonas falou ali e tal, que é o seguinte, Glaucia. Tem muito o caso de família que é o pai, a mãe e, sei lá, 2, 3 filhos. Beleza. Aí parece um cenário mais fácil, né? O grande problema é que eu vejo muito, né? Assim, nesses 20 anos que a gente trabalha com gestão de produtor rural. O avô, aí 2 filhos, aí esses 2 filhos têm, né? Cada um tem a sua esposa e já tem mais, sei lá, 2, 3 filhos cada um. Aí parece que o bicho começa a pegar. Aí o que acontece? É que eu tenho que contextualizar para te fazer a pergunta. Aí os netos, um faz agronomia, o outro faz veterinária, não sei o que tal. E aí quando chega no momento de fazer a organização do processo sucessório, esses caras vão virar profissionais dentro do negócio, correto? Uhum. Esses netos, por exemplo. Aí, engenheiro agrônomo no mercado, sei lá, ganha 3 mil reais. Eu não sei o valor, tá? Vou chutar aqui um valor. Ganha 3 mil reais. Só que o neto, dentro do negócio, quer ganhar 20 pau. Como é que organiza isso, assim? Tem que juntar a galera e bater a real, que vai todo mundo ganhar resultado e tal. Como é que funciona? Ou a família decide assim, não, aqui o agrônomo ganha 20 mil. Como é que acontece, Glaucia? Vou te dizer que tem famílias que optam por remuneração igual. Eu tenho 4 filhos, 5 filhos, a remuneração é igual para todos. Independente da área que cuida, um cuida de 1.000 hectares, outro de 500 de planta, mas todos recebem igual. Nós, em geral, orientamos que cada um receba pela sua entrega, para o senso de equidade nesse sentido de justiça fica muito mais claro para todo mundo. Sim. Então, conforme a entrega, vai receber uma remuneração. Então, quem é do administrativo recebe um valor coerente, né, com um administrativo, quem está na lavoura um valor coerente, né, com o operacional. A gente muitas vezes traz também uma relação, né, de uma média de quanto tem pago naquela região. A gente tem isso dentro dos nossos clientes. A gente pode, quando a família está meio perdida, a gente ajuda nesse sentido, mas no final a decisão vai caber, né, vai acabar sendo definida pelos pais ali, né, que estão ainda à frente do negócio. O que seria uma questão mais problemática? Quando já não estão mais os pais e está havendo uma disputa entre os irmãos, né? Então, tem que ter critérios que definam isso já previamente, para que quando se instalar esse problema, já vai estar lá combinado como é que seria resolvido. Então, por isso que é tão importante organizar algumas questões de gestão antes de ter o problema e prever alguns problemas. A gente trata de forma preventiva. Porque pode acontecer assim, voltamos lá no início, o cara é dentista lá em Goiânia e o outro trabalha na fazenda, é engenheiro agrônomo na fazenda lá. Só que o cara lá de Goiânia acha que, um engenheiro agrônomo não pode ganhar mais do que 10 mil. Aí é que deve ser punk, né? Que é nessa hora que tu falou aí, tipo, não tem mais os avós, né? E aí tá 2 irmãos com seus filhos e são sócios do negócio. Mas a ideia é justamente harmonizar, como tu falou antes ali, para que o negócio perpetue, porque pegar os louros, né, assim, colher os frutos daquilo ali é muito melhor do que simplesmente ganhar salário, né? Quem tá na atividade tem que ganhar o salário
mas a ideia aí é justamente vocês tornar o negócio, tornar a fazenda um negócio, Exatamente. Onde todo mundo ganhe. E no episódio, inclusive assim, no episódio 9, que a gente gravou aqui com o Sandro, que é sócio da Gláucia, ele fala disso aí, né? Que daqui a pouco pode chegar um momento que ninguém da família vai trabalhar. E ainda assim o negócio vai acontecer, por causa desses pontos que a gente abordou hoje aqui. Até recomendo, assim, quem está escutando esse episódio e não escutou o 9, escuta o 9 também, que esse aqui é complemento do 9. É todo um processo, né, Gláucia, para fazer essa questão da prestação de contas e tudo mais, né? Gostei muito das dicas que você deu, né? Inclusive, isso que o Gabriel falou de voltar e escutar o episódio que a gente gravou com o Sandro é primordial, né? Pra gente, a hora que a gente liga as duas coisas aqui, começa a fazer muito sentido, né, cara? Então, queria agradecer aí a sua participação aqui, como sempre, quando a gente traz um convidado aqui, normalmente sabe muito mais do que nós, né? Então, parabéns aí pelo seu trabalho. E uma coisa que o Jonas comentou aí, que você falou, né, que é a questão da harmonia, né? E a confiança, né, cara, que a família tem que ter em pessoas assim como na empresa, em pessoas assim como vocês, né? Que no fundo vocês estão mexendo ali numa coisa que, bem, vocês querem perpetuar o negócio da família, né? Então isso aí é uma coisa muito importante, né, cara? Então, além de agradecer você de estar aqui, eu queria parabenizar você pelo trabalho, a empresa e tudo mais, né? Porque isso não é uma coisa simples nem fácil, né? Verdade, mas obrigada, agradeço nós das Safras, agradeço então representando as Safras o convite. E é sempre um prazer poder falar para os produtores, né, para quem nos escuta. Eu acho que é isso aí, o recado é esse, o planejamento sucessório, então, o que a gente quis dizer é que ele é muito mais do que transferir patrimônio, do que economizar imposto, ele é uma preparação para a continuidade do negócio e uma continuidade da família também em harmonia. Então, o planejamento sucessório é isso aí, e cada passo é um passo de cada vez. Também acho que fica esse ponto, né? Não adianta querer resolver todos os problemas em um dia. É um processo, é um caminho a ser trilhado. E longo, né? E longo. Verdade. Bom, isso aí. Gabriel, Jonas. Eu vou falar o que eu sempre falo aqui quando a gente traz alguém, né? Se eu falar mais alguma coisa, eu vou estar plagiando aqui, porque quem deu aula aqui foi a Gláucia. Eu só quero agradecer ela e agradecer o Sandro, né, que me conectou com a Gláucia quando a gente recebeu esses feedbacks aí do pessoal, porque isso tudo, né, todas essas questões que a gente trouxe aqui hoje são práticas mesmo. É o que o pessoal nos perguntou através lá das perguntinhas lá do Instagram. Então, isso aí tem gente aqui com o ouvidinho grudado só para escutar a resposta da pergunta dele, né? Então, agradecer o Sandro por ter me conectado contigo, assim, porque primeiramente falei com ele, que é a pessoa que a gente já tinha gravado outro episódio, né? E ele prontamente falou, olha, isso aí a Gláucia vai dar um show lá, então vai com ela que tá tudo certo. E aí te agradecer a disponibilidade, a gente já tinha marcado num outro dia e não deu certo, e hoje tu estava disponível de novo. Muito obrigado, e sempre que precisar de nós aí, a gente está à disposição. Que bom, vocês da mesma forma. Estou disponível. Se quiserem falar de outros temas, outros assuntos, estou aí. E da próxima vez com o chimarrão, né, Jonas? Tenho certeza que a galera vai vir. Joia. Olha só, o teu chimarrão faltou, né? Não pode fugir dessa... Acho que não pode falar sobre isso, né? O Paulo já falou no início lá, né? A segunda leva de gaúcho aí. Olha, agradecer a Gláucia, chovendo molhado, né, de novo, é claro, né, muito obrigado por trazer toda essa experiência também. Queria aproveitar o finalzinho aqui para chamar a atenção de quem está passando por esse momento, ou de quem acha que não está nesse momento, porque eu acho que mais importante, chamou bem a atenção aqui, de que o momento da sucessão não é o derradeiro, né, não é aquela coisa, de novo, vamos voltar nessa conversa, não é a hora que tu está achando que alguém vai morrer, que é a hora de organizar a casa. Quando está todo mundo bem, quando está todo mundo se sentindo bem e com condições de trabalhar, que é uma boa hora para fazer isso. As pessoas estão ali dispostas a fazer o melhor, né? Então a Gláucia chamou bem atenção para isso, que é um trabalho de mais longo prazo, assim, não é só organizar lá a questão tributária, organizar a questão patrimonial, não é isso, não é só isso, né? E para que isso funcione bem, tem que ser feito na hora certa, que não é correndo, né? É antes. Então,
todo mundo tem que prestar atenção nisso para poder fazer esse trabalho direito. E uma coisa que o Paulo chamou a atenção também é saber com quem se está fazendo esse trabalho, sabe? Se vai precisar de apoio de uma empresa, de uma consultoria e tal, tentar descobrir um pouco sobre quais foram os trabalhos que fez, entender que não é um trabalho de tributário, não é um trabalho patrimonial, é um trabalho que é multidisciplinar, assim, se tu for pensar tu tem uma questão emocional aí, psicológica envolvida, tem uma questão de estruturação de negócio, tem uma questão tributária, então, como a Glaucia lembrou ali dos 3 pontos principais, mas circulando aqueles 3 pontos tem vários outros, e só a experiência e lidar com isso diariamente é que vai trazendo condições da gente resolver esses problemas, né? A primeira vez que a gente se depara com um problema, a gente dá uma solução. Daqui a 3, 4 vezes, a gente já entende que aquela solução nossa pode não ter sido a melhor e já tem mais subsídios. Então, quem for fazer esse tipo de trabalho, olhe bem onde quer chegar e olhe bem quem está disponível para ajudar nisso, porque grande parte do sucesso vai depender dessa visão aí. Muito obrigado mais uma vez, Glaucia, por participar, e tomara que a gente tenha outras oportunidades aí de conversar sobre outros assuntos. Isso a gente podia ficar aí 2 horas, né, mas ninguém aguenta nos escutar 2 horas. Tranquilo. Mas eu tenho um outro negócio aí, japonês, que assim, a Glaucia, ela lida diariamente com produtores rurais, né? É só o que ela faz. Tem uma sacada aí que eu acho que tu podia passar para ela, cara. Acho que é o momento. Eu não sei se ela tem esse know-how aí, mas isso aí vai mudar a vida dela, tenho certeza. Assim, na verdade, Glaucia, a gente sempre fala aqui, né, que tem uma porta de entrada que você faz junto aos produtores, né, que é falando a língua deles. Como a gente falou, comunicação é uma coisa muito importante. Então, toda vez que você chegar dentro de uma fazenda, você fala que se chover não precisa molhar a horta, e aí, né, você já consegue abrir uma conexão com a pessoa e tudo mais. É isso, Gabriel? Ai, japonês! Muito bom. Mais um produto com a edição Senhor A.